tá? Aí você vai organizar esses dados na tabela. Esses dados, quando você organiza na tabela, essa tabela vai ser chamada de série. Aí, por exemplo, nesse caso aí, você pode pegar 30 pessoas e organizar essa tabela por frequência. Como assim? Eu vou mostrar para ti aqui. Aí, essa tabela que você organiza em ordem de frequência é chamada distribuição de frequência. Frequência é a repetição do fenômeno que você está estudando. Então, deixa eu vir aqui, voltar aqui. Uma tabela aqui de frequência. Ver se tem uma aqui. Mais para baixo. Vou procurar, vou te mostrar uma aqui, ó. Tá aqui uma tabela de frequência. Duas. Por exemplo, essa daqui, ó. Da letra A. Aqui é o seguinte. Aqui eu tenho 20 alunos. Desses 20 alunos, tá? 2 alunos tiraram nota 3. Então, a frequência de alunos que obtiveram a nota 3 é 2. A frequência de alunos que obtiveram nota 4 é 2. A frequência de alunos que obtiveram nota 5 é 3. Então, eu estou pegando essa frequência 20, que é a quantidade de alunos que eu entrevistei, e distribuindo por nota. Então, isso aqui é uma distribuição de frequência, tá? A mesma coisa aqui, só que essa tabela aqui é uma tabela de números inteiros, ó. Variáveis quantitativas discretas. Essa tabela aqui é uma tabela de números fracionados, por isso que tem intervalos racionais. Números racionais são variáveis quantitativas contínuas, tá bom? Então, eu tenho aqui 40 alunos e eu tenho as notas, né? Aqui é a idade, né? Olha, desses 40 alunos, 7 alunos têm idade de 5 a 7. Ou seja, a frequência de alunos que têm idade de 5 a 7 é 7. A frequência de alunos que têm idade de 7 a 9 anos é 5. A frequência de alunos que têm idade de 9 a 11 anos é 6. Ok, Maria Clara, entendeu o que é a distribuição de frequência? Alô, mano? Oi, professor. Era Eu essa acho que dúvida? entendi. Tá legal. Então, a frequência é às vezes que algo acontece e a distribuição de frequência é organizar lá na tabela, em ordem crescente, né? Muito bem, Maria Clara, é isso mesmo. Muito Ah, bem. sim. Obrigada, Tá professor. legal. Tá bom. De nada. Agora eu vou falar sobre a teoria da resposta ao item. É a TRI. A teoria da resposta ao item, ela é uma estatística que é utilizado em estudos de indicadores, em estudo de respostas. Ela nada mais é do que dar peso a cada resposta. Por exemplo, no Enem, você tem a prova que tem a questão 1, a questão 2, a questão 3, a questão 4. Aí, o que acontece? Cada questão tem um peso diferente. Ou seja, cada questão ela tem um peso e um significado e uma importância diferente. Por exemplo, professor, eu acertei 5 respostas fáceis e errei uma resposta difícil. Aí você tem uma nota. Aí a pessoa que está concorrendo contigo, eu errei as 5 respostas fáceis, mas eu acertei uma difícil, ela vai ter uma nota diferente. Então, isso chama-se teoria da resposta ao item. Existe um grupo de estatísticos, o Fabrício é um deles, que trabalha com teoria da resposta ao item. Inclusive, já que você me perguntou, eu vou te dizer que o grupo de pesquisa de Belém do Pará, comandado pelo professor Wellington, e comandado pelo professor Fabrício Martins, que é o chefe do departamento de matemática, eles que implementaram no Enem a teoria da resposta ao item. Eles são a referência nacional em teoria da resposta ao item. Quando tem algum problema no MEC, algum problema no INEP, eles são chamados para resolver.
Entendeu? Então, por exemplo, o professor Wellington é estatístico, ele fez mestrado e doutorado na USP, pós-doutorado ele foi para os Estados Unidos fazer pós-doutorado em teoria da resposta ao item, e ele que coordena dentro do INEP, e ele é de Belém do Pará, inclusive ele é do Marajó, né? E você sabe que tem um grupo de estatística que, o curso de estatística funciona no UFPA, a nossa formação de base, a minha, do Fabrício, da Michelle, é de estatística. E o Fabrício, que é o nosso chefe de departamento, ele que gerencia toda a teoria da resposta ao item do Enem nacional, entendeu? Então, aí, como ele montou esse material, aí ele incluiu lá uma abordagem sobre a teoria da resposta ao item, mas é só para exemplificar, é só assim uma pitadinha do negócio, tá? Mas nós não vamos estudar sobre esse tema, apenas ele colocou um dos exemplos lá, tá bom? Ok, Maria Clara? Ok, professor, obrigada. Tá, de nada. Então, vamos seguir aqui nosso material, tá? Hoje nós vamos estudar média, moda e mediana, ok? Esse é um assunto que vocês já tiveram contato, tá? Eu vou mostrar para vocês média, moda e mediana, o que é, tá bom? Ainda bem que tu lembraste isso aqui, Maria Clara, que tem uma coisa importante para falar sobre isso aqui, sobre esse tema, no tema que nós vamos trabalhar hoje, tá? Olha, nós vamos hoje estudar média, moda e mediana. Elas são medidas de tendência central. Aí, nós vamos calcular a média, vamos calcular a moda e vamos calcular a mediana, tá? Eu acho que todos vocês já fizeram isso. E depois a gente vai aprender a fazer isso depois a gente vai aprender a fazer isso no Excel, tá? É o seguinte. Só que, olha só, vamos organizar as ideias. Nós vamos calcular a média para dados não tabelados, para dados tabelados sem classe e para dados tabelados com classe. Por exemplo, essa letra A são dados tabelados sem classe. O que é classe? Classe são esses intervalos aqui, ó. A letra B são dados tabelados com classe. E tem os dados que não são tabelados. Então, nós vamos ver essas três situações. Para cada situação dessa, por exemplo, média para dados não tabelados, média para dados tabelados sem classe, média para dados tabelados com classe. Para cada situação dessa, é um tratamento diferente, é uma fórmula diferente. Mas é uma fórmula simples. Moda para dados não tabelados. Moda para dados tabelados sem classe. Moda para dados tabelados com classe. Mediana para dados não tabelados. Mediana para dados tabelados com classe. E mediana para dados tabelados sem classe. Tá bom? E vamos trabalhar elas três. O material que eu passei para vocês, o vídeo, é um vídeo que fala sobre a moda, média e mediana. E também fala sobre as medidas de dispersão. Hoje a gente ainda não vai ver medida de dispersão, tá? Vamos ver essas aí. Bem, então vamos seguir aqui embaixo. Eu vou mostrar para vocês a cara dela, a formulinha dela e como calcular. Deixa eu baixar aqui. Então vamos lá. Olha só. Isso é a página 38, tá? Nosso material de estatística EAD. Ok? Então, medidas de tendência central. Vamos ter aqui. Vamos falar sobre o conceito dela, a média aritmética simples, a média geométrica e harmônica, nós não vamos trabalhar, porque elas nada mais, nada menos são do que a família da média aritmética, tá? Vamos trabalhar média, mediana e moda. As separatrizes, por exemplo, a mediana já é uma separatriz, depois eu vou falar sobre separatriz. Ele fala sobre o conceito de estatística, né? Dá um conceito, dizer que a estatística é a ciência da média, né? E aí fala sobre as medidas de posição, ou também conhecidas como medidas de tendência central, que compõem-se de um número que representa um conjunto particular de informações. Geralmente, elas se localizam em torno do centro da distribuição, onde a maior parte das observações tende a concentrar-se. Então, vejam só, você tem uma tabela. Na primeira coluna, você tem a variável. Essa variável pode ser altura, pode ser peso, pode ser nota, pode ser idade.
pode ser temperatura. Então, nós vamos calcular a média dessas informações, e geralmente ela fica no centro. Tanto a média, quanto a moda, quanto a mediana, elas se posicionam no centro da distribuição, então elas são medidas de tendência central. Tá? Aí tem duas formas de calcular a média. A primeira forma é essa daqui, ó, que é para dados simples. Você soma as informações e divide por N. Tá? Então, x barra, tá? Lembrando, gente, sempre a média amostral, eu vou chamar de x barra, que é esse x aqui, x barra. E a média populacional, eu vou chamar de mi. Tá legal? Então, sempre o parâmetro, que são as medidas da população, elas são representadas por letras gregas, tá? E as informações referentes à amostra são, no caso aí, o português, no x barra, s ao quadrado, tá bom? Então, x barra é a média aritmética. O xi são os valores das observações e o n são o número de observações. Por exemplo, aqui, ó. Então, a média será a somatória de xi sobre n. Como é simples? É simples, né? Por exemplo, tem um conjunto 8, 9, 10 e 8. Então, a média será 8 mais 9 mais 10 mais 10 mais 8 dividido por 5. Pronto. Aqui eu tenho o 9. Isso aqui são as propriedades da média. Depois vocês façam uma leitura sobre essas propriedades, tá? Da média. Essas são curiosidades. Aí vem a média ponderada. Tá? A média ponderada, ela é a média seguinte. A média aritmética na qual será atribuído um peso a cada valor da série. Então, a média ponderada é mais ou menos assim, ó. Eu tenho o valor x1 vezes o peso de x1. Esse peso, no caso, vai ser a frequência. O valor x2 vezes a frequência 2. O valor xn vezes a frequência n, dividido pela somatória da frequência. Então, essa aqui é a média, que vai servir para os dados tabelados com classe e sem classe. Então, x barra é a média aritmética ponderada, a frequência, f é a frequência simples, e n é o número de observações. Tá? Se os valores forem distribuídos em classe, o xi será o ponto médio da classe. Então, ele quer dizer o seguinte: se eu tenho, deixa eu mostrar aqui essa tabelinha para vocês, eu vou montar aqui um paintzinho para a gente começar a desenhar, tá? Vou fazer um quadro aqui e vou mostrar uma coisa para vocês, o que eu quero dizer. Tá bom? Deixa eu colocar aqui o paint. Vai gerar aqui um paintzinho. Porque a ideia é o seguinte: eu tenho três situações. Eu tenho a média simples, tá? E tá abrindo o paint. No caso, sem tabela, aí eu uso aquela formulinha, tá bom? Aí eu tenho o caso com tabela com classe e com tabela sem classe. Aí eu vou separar cada uma delas e vou mostrar para vocês aqui no quadrinho o que ele está querendo dizer. Eu sei que a maioria de vocês já entende, vocês já sabem do que se trata, né? Mas mesmo assim eu vou pegar. Vamos lá. Primeiro eu vou pegar aqui, eu vou montar um quadrinho. Deixa eu pegar aqui, na verdade, eu preciso aquele quadrinho de agora. Esses caras aqui que eu quero. Eu vou jogar ele para outro quadro e vou explicar uma coisa para vocês. Cadê? A ideia é, eu vou mostrar como ela se comporta nessa situação e nessa outra situação aqui, ó, nas duas. Vou jogar lá para o Paint. Na verdade é Paint. Pintura. Ok. Tudo bem. Agora eu vou pegar as formulinhas. Isso para o caso de tabelas, tá? Porque para o caso aí de não tabelado, vocês já entenderam. É somar, né? E dividir por tudo, tá? Então, a ponderada é essa formulinha aqui. Essa daqui, ó. Eu vou jogar lá para o meu desenho e depois eu vou abrir o desenho para vocês.
Aí, olha só o que ele diz aqui. Eu quero comentar sobre isso. Olha, se os valores forem distribuídos em classe, xi será o ponto médio de cada classe. Tudo bem. Então, vamos aqui compartilhar o que eu construí. Que foi... Eu vou compartilhar agora a pintura que eu fiz. Cadê meu pai? Está aqui. O que ele quer dizer é o seguinte... Abriu aqui minha pintura. Olha. Essa aqui é uma distribuição. Ó. Essa aqui é uma distribuição sem classe. Essa aqui é uma distribuição com classe. Ok? É uma distribuição com classe, essa daqui. Ó. Então, a fórmula é essa. Então, eu pego f de xi, por exemplo, aqui, como é que eu vou calcular? Então, eu pego fi vezes xi, ó, do jeito que ele fala aqui, olha. Ele pega, olha, f1 vezes x1 mais 2 vezes 3, 6, né? 6 mais, aí vem o f2, que é 2 vezes 4, 8, mais, aí vai embora, né? Aí pega o fn, 1 vezes 9, é igual a 9. Você soma todos esses caras aqui, você soma ele, aí você vai ter o valor de cima, que é a somatória de fi. Bem aqui você vai ter uma somatória de fi. Aí você divide ele pela somatória de fi. Olha, fi é essa frequência aqui, ó. Essa aqui são as frequências. A somatória de fi, no nosso caso aqui, é 20. Pronto, está feita a média aritmética, tá? O que ele quer dizer é o seguinte, aqui nós temos o valor de x, né? 2 vezes 3, 2 vezes 4, 3 vezes 5. E nesse caso aqui, com classe, ele diz assim mesmo, olha, você pega o 7 e multiplica pelo ponto médio. Por exemplo, aqui o ponto médio é 6. Você pega o 5 e multiplica pelo ponto médio. O ponto médio aqui é 8. Professor, como é que eu calculo o ponto médio? É só você encontrar a média desses dois valores. Por exemplo, 7 mais 5 é 12, dividido por 2 é 6. É o valor central aqui, ó. 9 mais 7 é 16, dividido por 2 é 8. 11 mais 9 é 20, dividido por 2 é 10. Então, é isso que ele está falando lá. Então, você pega cada FI desse aqui, ó, e multiplica pelo ponto médio. Aqui, multiplica pelo ponto médio? Não, porque não precisa, aqui já tem um valor central, olha. Aqui já tem um valor central. O problema é que aqui tem dois valores. Aí, qual é dos dois que a gente vai usar? O valor central dele. É isso que ele está falando lá, tá bom? Eu vou copiar isso daqui e vou jogar lá no nosso... Isso aqui eu vou copiar isso aqui e vou jogar lá no nosso WhatsApp, tá? Porque eu sempre gosto de jogar no nosso WhatsApp esse material. Vocês entenderam o que eu falei aí? Alguma dúvida? Entendeu, Maria Clara? Eu estou calculando a média aritmética. Entendi sim, professor. Tranquilo, né, gente? Gente, vocês são pessoas da área, né? Vocês são da área. Então, vocês têm facilidade nisso daí, que legal. Vocês não têm ideia da luta que é trabalhar isso daí, quem não é da área, assim, que não tem o hábito, né, de estar fazendo cálculo com vocês. É legal que vocês fluem mais rápido, tá bom? Então, olha só, aí eu mostrei para vocês a média aritmética para dados não tabelados, para dados tabelados simples e para dados tabelados com classe, tá? Por via das dúvidas, eu peguei essa anotação e estou printando aqui e jogando no nosso grupo de WhatsApp 3Mate TM Wepa, tá? Bem, agora eu vou falar sobre outra medida, tá? Vou falar sobre outra medida. Eu vou falar agora sobre, eu acho que é a mediana que vem na sequência. Deixa eu ver. Bem, vamos aqui na sequência. Continuamos estudando as medidas. Então, a média está ok, né? Certo. Aí eu venho aqui para a geométrica. Nós não vamos trabalhar com a geométrica. A harmônica é a consequência da média aritmética ponderada normal. Vamos para a mediana. Primeiro vamos entender o que é a mediana e vamos fazer o cálculo da mediana, tá?
Então, a mediana é o valor central em um rol. Ou seja, a mediana de um conjunto de valores ordenado, ou ainda a mediana, divide a distribuição de frequência ao meio. Como assim, professor? Se eu falar assim mesmo, olha, gente, o salário médio do professor de matemática é R$ 5.000. O que significa dizer? Significa dizer que 50% recebe abaixo de 5.000 e 50% recebe acima de 5.000. Tá bom? Olha, gente, a idade mediana de vocês é de 21 anos. O que significa dizer isso? Significa dizer que 50% desses alunos têm abaixo de 21 anos e 50% têm acima de 21 anos. Então, isso é a mediana. Mas como é que eu vou calcular a mediana? Aí, vamos ver as três situações. Primeiro, dados não tabelados, são os dados simples, que a gente chama de rol. Dados tabelados com classe e dados tabelados sem classe. Então, vamos aí. Mediana de valores brutos. Valores brutos são dados não tabelados, tá? Então, é o seguinte, eu não vou entrar nessas formulinhas aqui, porque é a posição da mediana. Depois vocês podem fazer uma análise sobre isso, mas olha só o que acontece. Você faz assim, ó, no exemplo 1, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 informações, N é ímpar. Aí você pega essas informações, coloca em ordem crescente e vê o valor central. O que está no meio, quem é? Que é quando você coloca em ordem crescente, 1, 2, 3, 4, é o valor 7. Então, a mediana é 7. É o valor central. Aí você pode perguntar, mas professor, aí eu tenho 7 informações. E se eu tivesse, por exemplo, só 6 informações? Aí eu teria 2 valores centrais, que é o exemplo 2. Eu tenho aqui 6 informações, eu tenho 2 valores centrais. Então, a mediana será a média desses 2 valores, que está aqui, ó. Que é igual a 75. Então, a mediana para dados não tabelados é muito simples, é só pegar o valor central. Se n for ímpar, a mediana será o valor central. Se n for par, a mediana será a média dos 2 valores centrais. Pronto. E se os valores forem tabelados? Aí, se o valor for tabelado, aí você tem que usar essa formulinha, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que usa essa formulinha aqui. Mas antes de mostrar... Professor, Oi, diga. você está mostrando alguma coisa na tela? Porque está aparecendo a tela do Paint aqui. Meu pai... Perdão. Empolgadão aqui e esqueci de tirar o pente. Então vamos lá, voltar. Obrigado por me avisar. Deixa eu ver aqui. Estatística. Certo. Agora sim. Assim já exigir demais. Entender sem olhar. E vamos lá. Então é o seguinte, eu estava falando sobre a mediana, tá? Então, o que eu estava falando é para a mediana para valores brutos. Aí eu falei o seguinte, tá aparecendo agora, não tá? Sim. Beleza. Aí olha só, a mediana, você pode trabalhar com a mediana nas 3 situações. Para dados brutos, certo? Que são dados não tabelados, tá bom? Para dados tabelados. Então, a mediana é o valor central. Então, olha só essa situação. Por exemplo, no primeiro exemplo, eu tenho aqui, olha, esses valores, certo? O que é que eu faço? Primeiro eu coloco ele em ordem crescente, tá? Aí, olha, a mediana é o valor central. Então, eu tenho aqui 7 informações. O valor central é o 7, tá aqui, ó. Tá aqui no meio, no centro, ó. Então, a mediana é 7. Professor, e se eu tiver um número par de informações, como nesse caso eu tenho 6 informações? Não tem um valor central, então eu vou pegar os 2 valores centrais, eu encontro a média deles, então a mediana será a média dos valores centrais. Em suma, se n for ímpar, professor, quem é n? N é quantas entrevistas eu fiz, quantas pessoas entrevistei, quantos dados eu tenho, eu chamo de n, tamanho amostral, nzinho. Se esse n for ímpar, a mediana é o valor central. Se o n for par, a mediana será a média dos 2 valores centrais. Pronto. Tá bom? Outra situação
é para dados tabelados, que a gente vai usar essa formulinha. Só que tem um detalhe, é para valores centrais, né? Antes de... Isso daqui é para mediana, para dados tabelados com classe. Mas também nós vamos trabalhar com a mediana para dados tabelados sem classe. Tá legal? Uma situação e outra situação. Então, vamos lá para o nosso Paint. Eu vou já organizar. Primeiro, olha, eu já mostrei como calcula a mediana para dados não tabelados. É o valor central. Agora eu vou mostrar como calcula para dados tabelados sem classe. E essa fórmula aqui é para dados tabelados com classe. Ok, então vamos voltar lá para o Paint. Deixa eu parar essa apresentação aqui. Ok, deixa eu mostrar agora o Paint. Vou ajustar aqui, vou abrir outro cara aqui. Vou abrir um que esteja livre. Esse aqui. Ok, agora eu vou pegar aqui as tabelinhas e colocar aí dentro. Tabelinha que me interessa. Eu vou pegar aqui a tabela. Vamos primeiro fazer para 100 classes. Vou jogar lá e vamos já arriscar ele todinho. Apareceu uma tabela para vocês? 100 classes, Nota Escola Jardim Encantado 97? Sim. Beleza, então eu coloquei no certo. Aí, olha só, eu vou calcular a mediana aqui. O que é que eu faço? Vou fazer assim, gente. Primeiro passo, aqui, mediana para dados tabelados sem classe. É o nosso caso aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar bem aqui, eu vou ter que construir bem aqui, assim, gente, uma coluna. Eu vou ter que esticar isso aqui, ó. Está muito grande. Deixa eu deletar, deixa eu diminuir o tamanho. Esse aqui está de bom tamanho. Vem aqui assim, dá uma continuada aqui. Continuada aqui. Aí eu tenho que fazer assim, eu tenho que criar uma frequência, vou colocar aqui no vermelhinho. Eu vou ter que fazer aqui uma frequência chamada frequência acumulada, tá? Eu chamo de Fzão. A Fzão é a frequência acumulada. Deixa eu aumentar o tamanho dela aqui para ficar no tamanho legal para vocês. Uma Fzão. A frequência acumulada. Aí eu venho aqui, olha, tá vendo a frequência 2? Eu repito ela. Aí 2 mais 2 é 4. Mais 2, mais 3 é 7. Mais 4 é 11. Mais 4 é 15. Mais 4 é 19. Mais 1 é 20. Essa frequência que eu criei chama-se frequência acumulada. Tá? Deixa eu colocar aqui o nome dela aqui, ó. É a frequência acumulada. Ok. Isso, gente, lembrando, mediana para dados tabelados sem classe. Aí como eu faço? Olha, eu pego a minha frequência acumulada. Olha, a minha frequência simples deu 20, né? Aqui, ó. Minha frequência simples, ela deu 20. Aqui, ó, valor 20. Aí eu pego essa formulinha aqui, olha. Somatória de FI dividido por 2. Tá bom? Que eu chamo de posição da mediana. Vai ficar assim, olha, 20 dividido por 2. Isso aqui é igual a 10. Certo? Aí eu tenho que encontrar aqui quem é a 10ª informação. Tá? Então, olha, a forma de eu encontrar é a seguinte. O 2 é menor que 10. Então, não está aqui a mediana.
O 4 é menor que 10, e não está aqui a mediana. O 7 é menor que 10, então não está aqui a mediana. O 11 é maior que 10. Então, aqui está a mediana, o valor central. Então, a mediana de cara, nesse caso aqui, é o 6. 6 é a mediana. Então, a mediana é igual a 6. Esse 6 está lindo. Deixa eu voltar aqui. Ó. A mediana é igual a 6. Agora, igual a 6. Repetindo, para dados tabelados sem classe, eu primeiro escrevo a frequência acumulada, depois eu verifico a posição, que é a somatória de x sobre 2, e depois eu vou comparar, verificar quando ela vai ser maior. Quando ela se torna maior, eu tenho a mediana. Mas, professor, como assim? Vocês entenderam essa ideia? Isso é como se fosse o seguinte, olhem só, para vocês entenderem melhor ainda. O 3, ele está repetindo 2 vezes, né? É como se eu fizesse assim mesmo, olha. 3 e 3. Certo? O 4 está repetindo 2 vezes, vai ficar assim, olha. 4 e 4. Certo? Aí, o 5 está repetindo 3 vezes, vai ficar assim, olha. 5, 5 e 5. Olha, o 6 está repetindo 4 vezes, então vamos lá. 6, 6, 6 e 6. Então, olha só, eu não vou nem continuar. Eu sei o seguinte, eu sei que eu tenho 20 informações. Então, a mediana está entre a 10ª e a 11ª, né? Então, olha só, vamos conferir. Isso aqui é a primeira informação, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta, essa é a quinta, essa é a sexta, essa é a sétima, essa é a oitava, essa é a nona, essa é a 10ª. Então, a mediana realmente é 6. Isso aqui a mediana é 6, tá? Mas, professor, é par, então é a média entre a 10ª e a 11ª. Tudo bem, então a 10ª é a sexta, a 11ª é a sexta. Aí, se eu tirar a média dos dois, vai ser o 6, então a mediana é 6. É como se eu abrisse essa distribuição, só que, eu tenho 20 informações aí. E se eu tivesse 100 informações, eu ia abrir, ia dar um trabalhão danado, né? Então, para que eu não abra essa distribuição, eu uso essa estratégia. Eu coloco a frequência acumulada, aí eu já sei que na primeira linha eu tenho até a segunda informação, na primeira linha eu tenho até a segunda informação, na segunda linha eu tenho até a quarta informação, na quinta linha eu tenho até a sétima informação, na sexta linha eu tenho até a 11ª. Então, para lá, então está aqui a mediana, é mais ou menos essa ideia. Entenderam a ideia? Sim, professor. Tranquilo, né? Então, ou seja, gente, eu só fiz isso daqui só para dar uma noção para vocês. Vocês não precisam fazer isso. Basta que vocês façam isso aqui que eu fiz, ó. Essa parte aqui, ó. Tá bom? Basta fazer essa parte aqui, ó. Já vão identificar a mediana. Ok, então é o seguinte. Vou copiar isso daqui. E vou jogar lá para o nosso WhatsApp. Ctrl+C. Cadê o nosso WhatsApp? Nosso Zap. Já lancei no WhatsApp. Agora nós vamos ver. Peraí, joguei no WhatsApp. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente trabalhar com ela aí, no caso, para dados tabelados. Aí, gente, para dados tabelados, nós vamos usar essa formulinha aqui, ó. Tá lá embaixo. Vou já colocar para vocês de novo, tá bom? Opa.
Essa daqui. Voltando o PDF. Opa, cadê o PDF? Tá aqui. Essa é a formulinha para dados tabelados. Vejam bem a cara dela. Aí, nós vamos ter uma fórmula mediana, é o limite inferior, mais a somatória de FI sobre 2, menos FA, dividido por FI. Olha, o LI é o limite inferior da classe da mediana. O FA é a frequência acumulada anterior da classe da mediana. O FI é a frequência simples da classe da mediana. E o H é o intervalo de classe, tá? Então, o primeiro passo aí é calcular essa somatória de FI, tá? E dividir ela, no caso, por 2, para poder encontrar aqui a posição, no caso da mediana, tá? Que vai ser basicamente o que nós chamamos aí de posição da classe da mediana. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa formulinha aqui, tá? Eu vou jogar para lá, a gente vai trabalhar com ela. Essa formulinha aqui. Primeiro eu vou pegar aqui uma distribuição, vou jogar aqui no terceiro pente, a formulinha. Vou pegar essas orientações aqui. Eu vou pegar aquela tabela com classe para a gente trabalhar em cima dela e mostrar para vocês como é que calcula essa mediana. Tá? Deixa eu colocar esse cara bem aqui. Bem mais para baixo, que eu quero jogar a formulinha bem em cima e jogar para cá. Aqui para o canto. Pegar esse cara aqui, jogar bem aqui assim. Vou compartilhar com vocês aqui a tabela que eu vou ficar nesse vai e vem. Vou no pente, depois volto para cá. Vou aqui uma janela. Esse cara aqui é que eu vou trabalhar agora. Bem, vou pegar minha tabelinha agora lá. Opa, tá aqui ela. Peguei ela aqui. Ela bem aqui. Então é o seguinte. O que eu tenho que fazer? O primeiro passo, olha só, vou dar dica para vocês. Vamos fazer essa aqui juntos, tá bom? O primeiro passo é calcular essa posição aqui, ó. Essa somatória de FI é 40 por 20. Depois eu tenho que colocar a frequência acumulada aqui, ó. E fazer aquela história do menor e maior. Depois que eu encontrar a posição dela, eu vou tirar limite inferior, frequência acumulada FI e H. Então, vamos fazer passo a passo aí da construção dessa mediana. Vamos lá, então. Primeiro, vamos fazer essa somatória de FI por XI, né? Eu vou colocar ela bem aqui assim. Bem aqui assim, olha. Eu tenho, então, na verdade, né? 40 dividido por 2, que é igual a 20. Ok. Essa é a posição dela. Aí eu venho aqui, olha, na frequência acumulada eu tenho 7. Deixa eu colocar aqui bacaninha aqui. Eu tenho aqui 7. Deixa eu aumentar a fonte dela. 7. Fazer maior. Agora vai. 7
mais 5, 12, mais 6, 18, mais 4, 22, mais 8, 30, mais 7, 37, mais 3, 40. Ok, certo, beleza. Agora eu vou pegar minha frequência acumulada, que é o 20, ó. Vou fazer a comparação, tá bom? 7 é menor que 20. 12 é menor que 20. 18 é menor que 20. 22 é maior que 20. Então, eu já sei que aqui, essa aqui é a classe da mediana. Tá legal? Essa aqui é que eu chamo de a classe da mediana. Ó, classe da mediana. Certo? Aí, dessa classe da mediana, eu vou tirar todos esses elementos aqui, ó. Por exemplo, limite inferior, LI, vai ser 11. Somatória de FI dividido por 2, é o 20. Frequência simples, o FI. O FI é 4. H, que é amplitude de classe. Amplitude de classe, o Hzinho, o H, ó, ele é a distância entre o limite superior e o limite inferior. Então, vai ficar LS menos LI. Então, A vai ser igual ao LE é 13 menos o LI, que é 11. H é igual a 2. Igual a 2. Ok. Tá? E a frequência acumulada anterior à classe da mediana, ó, é esse 18 aqui, ó. Então, beleza. Então, vamos escrever aqui a mediana, né? Mediana, 20. ME, ó, vai ficar ME é igual, limite 11, mais, aí vai ficar, somatório de FI dividido por 2 é 20, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Vai colocar 20, menos a frequência acumulada anterior, que é o 18, né? 18, ok? Fecha aqui, tá? Eu sei que aqui embaixo vai ficar dividido por FI, né? Dividido por FI. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Isso tudo aqui vai ficar dividido, né? Muito grande. Vou colocar no menor. Isso aqui tudo vai ficar dividido por FI. Aí vamos lá escrever o FI. O FI é 4. Tudo isso aqui vezes o H. Vezes. Colocar café de cozinha vezes. H, que é 2. Pronto. Então vai ficar 20 menos 18 é 2 vezes 2, 4. Dividido por 4 é 1 mais 11. Então a mediana é igual a 12. Mediana é igual a 12. Beleza, perfeito. Então, repetindo, passo a passo. Você calcula aí a somatória de FI por 2, posição é 20. Você coloca uma tabela, a coluna da frequência acumulada. Depois você verifica a classe em que a frequência acumulada tem um valor maior que 20. Você marca essa classe. Dessa classe que você marca, você tira o limite inferior, frequência simples, frequência acumulada anterior, amplitude de classe, e faz o cálculo e encontra a mediana. Pergunta, tudo tranquilo aí, gente? A mediana para dados tabelados com classe?
creio que tá tudo ok. Tudo ok, né? É simplesinho, né, gente? Não tem muito segredo, não. Então, vou fazer do jeito que eu sempre faço. Vou colocar esse cálculozinho aqui no WhatsApp, tá? Vamos colocar aqui no WhatsApp. Ok. Eu já clico no WhatsApp. Essa fórmula. Agora, bem, vamos voltando aqui. E agora vamos falar sobre sobre a moda, tá bom? Então vejam só. Eu já apresentei para vocês como calcula a média para dados simples, como calcula a média para dados tabelados com classe, como calcula a média para dados tabelados sem classe, tá? Agora, depois nós vimos como calcula a mediana para dados simples, ele chama de dados brutos, como calcula a mediana para dados tabelados sem classe, como calcula a mediana para dados tabelados com classe. Agora vamos falar sobre a moda. Tá bom? A moda é a mesma coisa, gente. Quer dizer, a mesma estratégia de cálculo, tá bom? Do que a moda. Mas o que é a moda? A moda é o valor que mais repete, tá bom? A moda é o que está mais em evidência, é o que tem maior frequência, o valor que mais aparece. Então, também na moda, nós vamos calcular para dados, para o rol, dados simples, para dados tabelados com classe e dados tabelados sem classe. Então, vamos lá. Primeiro, ó, a moda, se, por exemplo, nesse caso, a moda, né, é aquilo que está em evidência, o valor que mais aparece num conjunto de informações, ou de maior frequência em uma tabela. A moda não pode ser única, ou até mesmo, a moda pode ser, né, única ou não, né? Se ela for única, ela é unimodal. Se eu tiver duas modas, ela será bimodal. Se eu tiver três modas, ela será multimodal. Se eu não tiver moda nenhuma, ela é amodal. Aí nós vamos seguir, ver o seguinte, por exemplo, nesse exemplo 3.7.1, moda de valores brutos. Basta observar o valor que mais aparece no conjunto. Que eu tenho aqui, ó. 3, 6, 8, 10, 11, 11 e 12. Então, o valor 10 está repetindo mais. Então, a moda é 10. Para dados tabelados com classe. Cadê? Eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a fórmula para dados tabelados com classe, tá? Depois a gente comenta sobre ela. Eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês ela para dados tabelados com classe, como seria, sem classe, né? Vamos aqui. Deixa eu parar a apresentação desse cara aqui. Eu vou mostrar agora como seria a moda para dados tabelados. Cadê o Paint? Acho que é esse aqui. Esse aqui é com classe? Acho que, deixa eu ver se é esse aqui. Sem classe. Ó, a moda para essa situação. Bem, é o seguinte. Deixa eu tirar isso tudo aqui. Eu vou copiar de novo, que está muito feio isso daqui. Deixa eu deletar. Vou copiar de novo a tabela e mostrar para vocês. Deixa eu pegar ela aqui. Moda para dados sem classe. Como seria? Olha aqui essa situação. Vou dar uma melhorada aqui para ficar melhor. Vou tirar esse cara daqui. Vou colocar no lugar dele o 5. Pronto, ajustei. Bem, nessa tabela aqui, isso aqui, ó, moda para dados tabelados sem classe. Você vai na frequência, a que tiver maior frequência, por exemplo, olha, a maior frequência aqui
é 5. Então, a moda é 7. A moda é igual a 7. Então, é muito simplesinho, porque essa é a maior frequência, tá? Então, deixa eu copiar isso daqui e jogar para vocês lá no WhatsApp. Então, a moda sempre é o valor mais frequente. Tá bom, tudo bem. Se for dado simples, o que estiver repetindo mais. E se for tabela sem classe, o que tem a maior frequência. Isso será a moda, consequentemente. Professor, e se, no caso, eu tenho uma situação aí da moda aí com classe, né? Como eu faço, então, se eu tenho uma distribuição com classe? Olha, na distribuição com classe, que é o que nós vamos fazer agora, tá? Aqui eu vou deletar isso daqui. Né? Se eu tenho uma situação igual a essa aqui, ó, e como é que eu calculo a moda? Aí, nesta situação, a moda ela vai ter uma formulinha, tá bom? Que é a fórmula de Sessuber ou de King. Né? Deixa eu ver aqui embaixo, a formulinha dela. Está até aqui diferente. Que é o processo de Sessuber que eu vou usar, que é esse processo aqui. Ó. Nesse caso, eu uso esse processo aqui. Ó. Deixa eu verificar aqui. Fazer uns cortezinhos aqui nela. Vou pegar esses caras aqui. Vem aqui para baixo. Esse cara aqui. Jogar aqui para cima. Pronto. Aqui você calcula a moda. Aí é o seguinte. Eu tenho... Olha, esse LI aqui, ó, esse LI, ele é o limite inferior da classe modal. Esse FMO é a frequência modal. Esse F ante é a frequência anterior à classe modal. Esse F post é a frequência posterior à classe modal. Né? E pronto, basta saber essas informações. O H é amplitude de classe. Então, o primeiro passo é encontrar a frequência modal. Tá? Quem é a frequência modal? É a maior frequência. Então, olha, olhando para essa coluna aqui, ó, olhando para essa coluna, a frequência modal é o 8, que é a maior frequência. Então, vejam só, gente. Então, aqui eu tenho, essa aqui vai ser a frequência modal, tá? Aí a frequência anterior a ela é essa aqui, frequência anterior. Frequência posterior vai ser o 7. F. Muito simples, né? Frequência posterior. Quem é o limite inferior? O limite inferior vai ser esse cara aqui, ó. LI vai ser igual ao 13, tá? O 13 vai ser o limite inferior. Quem vai ser o H? O H vai ser 2, né? Valor do H, o H, aqui no caso, tá aqui o H, valor de H é igual a 2. É só substituir. Então, a moda vai ser aqui o seguinte. A moda vai ser aqui, ó. Moda é igual. Limite inferior, 13. Mais. Aí abre isso aqui, a chavezinha, né? Frequência modal, 8. Menos a frequência anterior, que é 4. Ok? Certo. Aí, vezes o H. Né? Vezes o H, que é 2. Dividido por quem? Vamos pegar aqui, vamos dividir aqui, né? Esse aqui vai ser dividido por quem? Aqui vai ter uma formulinha grande aqui embaixo. Vou diminuir de novo. Aqui será dividido por quem? Aqui, dividido, pronto. Aqui vai ser dividido por 2 FMO, né? Fica aqui embaixo, né? 2 vezes FMO. Quem é o FMO? É o 8, menos, aí entre parênteses, frequência anterior, 4, mais frequência posterior, 7. Pronto, gente. Deixa eu levar isso aqui um pouquinho para cima.
Então, isso aqui é a moda, tá? Estou na moda. Primeiro passo, encontro a frequência modal. Aí eu identifico quem é a frequência modal, é a maior frequência simples. Aí encontro a frequência anterior, depois a frequência posterior, o limite inferior da classe, que é da classe modal, né? E assim verifico também o H, que é a amplitude de classe, certo? E depois eu vou colocando aí as informações de cada uma delas. Vamos ver quanto é que vai ser a moda aqui. A moda vai ser igual, aí vai ficar 13 mais, aí 8 menos 4, é 4 vezes 2, 8, né? Então lá em cima eu vou ter o 8 lá em cima, né? E aqui embaixo, é isso mesmo, 4 vezes 8. Aqui embaixo vamos ter o que, tá? Isso é para matemática, isso é tranquilão. Aí vamos ter aqui embaixo 16, né? Aqui vamos ter 16 menos 11, né? Menos 11, então vamos aqui, a moda. A moda é igual a 13 mais, vai ficar 8 dividido por 4, né? Opa, 5, né? 8 por 5. Ah, então a moda é igual a 8, moda 8 por 5, se fosse por dessa é 8. Seria aqui 13, né? Dá 1,6, né? Dá 17,6. Opa, desculpa, 14,6. E 8. É esse mesmo. 0,6, 14,6. Aí é o seguinte, tá tudo certinho, tá? Deixa eu ver, moda, frequência é 8, anterior é 4, 4 vezes 2, 8, ok. 2 vezes 8, 16, ok. 4 mais 7, 11, certo. 11,5, 1,7, tá certo, tudo certinho. Tem que ter todo cuidadozinho. Então, vamos lá, aqui, a moda, no nosso caso aqui, vai ser um 14,6. Aí, para você saber se está certinho mesmo, essa moda tem que estar aqui nesse intervalo, aqui, ó. E ela realmente está nesse intervalo, porque isso aqui é a frequência modal, então ela está bem aqui, assim, ó. Bem aqui está o 14, o valor da nossa moda, que é o 14,6. Pronto, então, dessa forma, você consegue aí calcular, tá, a moda para dados tabelados com classe. E aí nós temos, completão aí as medidas de tendência central, as principais. Então, as medidas de tendência central, média, moda, mediana. Sempre que você realizar qualquer pesquisa, tá, o primeiro passo é pegar os dados e fazer a descritiva desses dados. Como é que você faz a descritiva desses dados? Calcula a média, moda e mediana. E as fórmulas são essas. Você pode ter um dado simples, você pode ter um dado tabelado com classe, um dado tabelado sem classe. Para todas essas situações aí, você vai ter, então, essas três, né, as situações, média, moda e mediana, e os dados aí bem definidos como medida de tendência central. Tá bom? Aí eu vou passar daqui a pouco para. Então, essas são as medidas de tendência central. Tá? Bem, alguma dúvida sobre medidas de tendência central ou tranquilo? Tranquilo. Fica Certo. tranquilo. Então, como nós vamos fazer?